Queridos, que a graça, a paz, a sublimidade do conhecimento de Deus e o seu amor parem sempre nos nossos corações. Amém? Amém! A alegria do Senhor ela é a nossa força. O irmão Damião falou sobre isso de manhã aqui, né? Então a gente precisa continuar nessa visão. Meus amados, é motivo de muita alegria estar com os irmãos mais uma vez. O nosso pastor ele não está conosco hoje. Engraçado, hoje é dia do pastor, né? Mas hoje também é dia da filha do pastor, é aniversário da Elô hoje. Então o pastorzão tá lá, ele foi para Caruaru, viajou acho que ontem, não foi, Esmeralda? Foi sexta, pronto, sexta-feira. Sexta-feira ele viajou, e aí ele me falou comigo aqui, assim que terminou o culto na terça, já, Dó, eu vou viajar. E aí você podia pregar domingo, assim, não, pastorzão, tudo certo, sem bronca, né? Mas vamos chorando por eles também, amanhã eles estão retornando, né? Então para que Deus os traga em paz a esse lugar. E que o dia de hoje tenha sido um dia abençoado, onde eles passaram em família, comemorando a vida da Elô, que é muita alegria para os nossos corações e mais ainda para o coração deles, né, como pais. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, eu queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas 4 versículos, do 20 ao 23. Bom, Deus propôs, meu irmão, muito obrigado, viu? No meu coração desse ano fazer sempre as exposições na NAA. Então, Diegão, se puder deixar na NAA, eu agradeço. Todos os textos que eu vou ler, lerei nela. Não porque é melhor, não porque é pior, mas porque ela é de fácil entendimento. E ela preza pelo rigor do texto original, que é o que mais me preocupa muitas vezes com as versões que nós temos atuais. Mas ela é uma versão muito boa e é clara aos nossos corações. Romanos 6, do 20 ao 23. Amém? O amém foi fraco. Amém, meus irmãos? Romanos passou ato, chega lá, viu? Não tem pra onde correr. Amém? Romanos 6, do 20 ao 23. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a vida. É assim que está escrito? Não, o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, não é mais a morte, mas a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos que direcione esse momento, Jesus. Pai, que em nenhum momento o meu saber humano impeça, Pai, do teu Santo Espírito falar nesse lugar, Jesus. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai. Então não permita que o meu coração queira roubar o teu lugar, Jesus. Pai, eu não estou aqui para uma aula de teologia, Senhor, mas eu estou aqui para ouvir a tua voz e atender ao teu chamado, Pai. Fala ao coração dos meus irmãos, Pai, para que a palavra que tu ministraste no meu coração também seja revelada a eles, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu cresças e eu diminua. Amém. Bom, meus amados, a carta aos Romanos é uma carta muito preciosa. Confesso que ela tem um espaço cativo no meu coração, né? Os irmãos ultimamente me acompanharam nos últimos 3 anos expondo basicamente Colossenses inteiro, né? A gente conversou do primeiro ao último versículo já aqui. E ainda estamos conversando, que a RBD é sobre essa carta. Colossenses eu gosto muito, a minha pesquisa de TCC foi nele. Mas a carta aos Romanos é uma carta que me intriga bastante. Primeiro porque Paulo não foi motivado para escrever essa carta por motivo algum. Não houve um problema na igreja em Roma para que ele pudesse intervir. Não tinha um herege dentro da igreja querendo ali acabar com a fé. Não tinha dentro da comunidade judaizantes, por exemplo. Não tinha dentro da comunidade problemas de relacionamento. Pelo contrário, era uma comunidade sadia. E por que Paulo escreve a maior carta que ele escreveu para uma comunidade sadia? Poxa, a gente pensa que o que tem para escrever é para uma comunidade que tenha problemas, né? Mas ele escreve para uma comunidade que talvez, com exceção de Filipenses, eu acho que Filipenses seria a mais tranquilinha, mas seja a comunidade mais tranquila que ele tinha para encontrar. Aquela comunidade, ela não foi fundada por nenhum apóstolo. A igreja de Roma, provavelmente ela foi fundada por aqueles que foram alcançados lá no Pentecostes.
Os judeus de vários lugares que chegaram naquele lugar, viram a descida do Espírito, receberam verdadeiramente o Senhor. Eles voltaram impactados pela palavra e naquele lugar fundaram a comunidade. Paulo nunca tinha ido lá como Paulo apóstolo. Paulo era um cidadão romano, ele era da província da Sicília, ali na Ásia Menor, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Tarso. Mas Paulo não tinha ido lá como apóstolo ainda. E ele escreve essa carta, meus irmãos, para trabalhar com aqueles irmãos um tratado teológico. Do primeiro ao último capítulo, do primeiro ao último versículo, Paulo está falando verdadeiramente sobre doutrina. Não doutrina de homens, a doutrina do céu. Ele está falando sobre aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Ele está escrevendo para uma comunidade que estava situada num local com cerca de 1 milhão de pessoas. A cidade de Roma era gigantesca, a arquitetura dela era belíssima, mas ao mesmo tempo, os dois lados de uma moeda, nós tínhamos ali a maioria de escravos. E o interessante é que, paralelo a essa beleza da cidade, havia em sua maioria um subúrbio que não era bonito aos olhos. Então a Roma que nós conhecemos, com um coliseu bonitinho, aquele negócio legal, é isso aqui. A Roma daquela época era isso aqui, de muitos problemas. Paulo está escrevendo uma carta doutrinária. Olha, vocês vão ter um tratado teológico sobre a verdade. Lutero vai dizer que essa carta foi a maior contribuição que Paulo pôde dar ao cristianismo. Olha que grave ele dizer isso, né? Paulo pregou em vários lugares, mas Lutero diz, olha, o que ele escreveu aqui, a gente precisa nutrir no nosso coração aqui pro resto da vida. Essa é uma das cartas mais difíceis que nós temos. Ela não é nem um pouco simples de a gente tratar. Paulo trata de temas muito profundos aqui. Mas ele está, pessoal, falando agora sobre a nova realidade que vivemos. Ele vai apresentar 2 homens, o primeiro e o último. Ele vai falar sobre um homem, onde por meio dele o pecado entrou no mundo. Mas ele vai falar de um segundo homem, também cabeça de raça, que por meio dele muitos foram feitos justos. Ele vai fazer um contraste entre Adão e a permissividade que ele deu ao pecado. E agora ele vai olhar para Cristo como aquele que nos remirá, que restituiu todas as coisas para si. E ele termina com um texto precioso, Romanos 5:20, a gente gosta de ler muito. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Oh glória! Isso é uma bênção. Só que isso gerou um problema. Não teve gente que não entendeu o que ele quis dizer. Ô João, peraí, se superabundou a graça, o pecado estava abundante, a graça é superabundante. Então eu posso viver do jeito que eu quero. Se no pecado tinha isso e a graça é muito melhor, eu pecando ou não, não muda nada. Então eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí Paulo gasta o capítulo 6 todinho falando que meu filho, não faça isso. E ele começa o 6 dizendo, que diremos então? Porque a graça foi manifesta em nós vamos pecar mais. E Paulo mesmo responde, ele não dá nem o espaço para mandar uma cartinha dizendo, não é isso. E ele vai dizer uma frase muito perfeita no 6,14. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos mais, como ele vai dizer aí, debaixo da lei, mas uma graça. E sabe o que é interessante? Nesses versículos que nós lemos, do 20 ao 23, o apóstolo Paulo vai fazer um paralelo entre algo que existia antes e algo que existe agora. Ele vai apontar coisas que pertenciam à nossa natureza antes de Cristo. E ele vai apontar coisas que permeiam a nossa natureza depois de Cristo. E aí eu pedi para botar uma foto aí. Diegão, tem como colocar essa foto aí? Pronto, coisa boa. E eu estava em casa pensando sobre isso. E eu lembrei de um negócio bem legal. A identidade mudou. Vocês estão cientes, né? Já tem 50 milhões de brasileiros com a nova identidade. E até 2032, todos os brasileiros precisarão aderir o que hoje a gente chama de SIM, né? Que é a carteira de identidade nacional. Qual é a diferença dessa para que nós temos hoje? Eu ainda tenho a antiga, não fiz assim não, e até externar eu não vou fazer, que é trabalho de burocracia demais, né? Vamos lá. Mas existem mudanças. A identidade antiga, ela era emitida por cada estado. A identidade nova não, ela é emitida pela União. Tem uma diferença. A identidade antiga dava um número que a gente chama de registro geral, que é o RG. A identidade nova não.
tudo agora é o CPF. Então tirou o RG e nós temos agora uma nova perspectiva. A identidade ainda mais antiga, ela não permitia botar nem o número do CPF. Quem lembra da primeira versão, a fotinha ainda era, você levava o 3x4 para colocar lá, né? Eu peguei a primeira fase minha, foi essa aí. Quando eu fui pro GEAL com 12 anos, eu precisei tirar a identidade, aí eu tinha que levar 2 3x4 para colocar. Aí assim, na 3x4 era bom, né? Porque você ia todo arrumadinho, a cor branca, né? Eu não sei se vocês tinham, podia ir com outra cor, mas quando eu fui só podia ser camisa branca, tudo bonitinho, aí ficava aquele pescoço do tamanho do mundo assim, porque ele tirava na edição o branco, né? E aí, tava lá bonitinho a foto. Só que quando eu fui na segunda vez, não podia mais levar o 3x4. E eu gastei R$7 com 3x4, e quando cheguei lá, o cara não atualizou agora, vai tirar uma fotinha sua e vai colocar. E nessa fotinha, se você pegar a minha identidade de hoje, você vai olhar assim, se botar uma plaquinha com 7 números, é um presidiário aqui assim, ó, tá vendo? Mesma plaquinha, ficou bem interessante. A minha esposa disse que eu tenho um problema de faro, porque a minha mãe vai concordar nisso também. Sempre que eu vou tirar foto, o meu olho esquerdo ele fica meio assim, ó. Então você vê nas minhas fotos, eu vou estar sempre assim, ó, rindo e o olho embaixo. Inclusive eu tenho uma fotinha lá de um presente dia dos professores. Olha, é mãe, né? Mãe, a gente não vai discutir com mãe, né? E aí tem uma foto dos professores que você olha assim e você diz, esse rapaz está alcoolizado. Eu nunca bebi nada na vida alcoólico. Mas se você olhar aquela foto, você diz, eu estou sentado numa cadeira assim, olha assim, é a foto. Até a Inai, quando pegou, ela fez assim, ô meu bem, não mostra ninguém não, tá com a cara de... Aí eu disse, não vou não. Aí quando eu chego na escola, painel de dia dos professores, e o tamanho do mundo assim, eu não tava no cantinho assim, eu tava no meio do painel, a foto assim, ó, sentado. Então, Regiane me ajuda, né? Mas eu tava lá no Monsenhor Ribeiro. Mas eu fiquei matutando sobre isso, porque nós tínhamos uma realidade que foi transformada. Da mesma forma, Paulo vai fazer um paralelo nesse texto. E meus amados, o tema da nossa mensagem de hoje, ele é pautado numa realidade do que éramos ao que somos. As 4 realidades da nossa nova identidade. Bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje do que éramos, mas nós vamos focar naquilo que somos. As 4 realidades que precisamos ter, porque fomos lavados e remidos pelo Senhor. Em primeiro lugar, queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós éramos. E se você voltar para Romanos 6, no 20, na parte A, ela vai dizer assim, ó, porque vocês eram escravos do pecado. O apóstolo Paulo vai usar um termo muito comum para escravos, é o termo grego doulos. Doulos nada mais é do que um escravo, alguém que perdeu os seus direitos de liberdade, alguém que pertencia a outra pessoa. Não esqueça, queridos, Paulo está escrevendo essa carta para Roma, e Roma era onde nós tínhamos a maior população de escravos. Não à toa, em Romanos 8 ele vai dizer que nós fomos adotados como um filho. Um escravo naquela época ele não tinha valor algum. Um escravo para aquela época, o seu senhor podia fazer com ele o que ele quisesse. Ele podia arrancar cada um dos 5 dedinhos dele e não ia ter nada. João, olha, um processo hoje para pegar uma pessoa, um chefe de trabalho arrancar os 5 dedos, o João já ia ganhar um dinheiro bom aí, vai ter que resolver esse negócio. Mas naquela época, meu irmão, não tinha diferença. Quem era dono do escravo era o seu senhor. Quantos escravos não foram mortos por nada? Quantos escravos não foram utilizados? E claro, o sistema de escravatura que nós vemos na América é totalmente diferente do daquela época. Tinham alguns elementos parecidos? Tinham. Mas era diferente, tá? Então a nossa imagem vai ser para cá, né? Mais perto. Mas os escravos, eles não tinham liberdade. Eles até podiam morar em uma casa boa, como é o caso de Onésimo. Ele tinha uma casa boa, tinha um senhor que era crente, mas ele não tinha a sua liberdade. Um escravo não tinha liberdade, ele pertencia ao seu senhor. Só que Paulo vai ser tão grave aí que ele vai dizer assim: nós antes éramos escravos do pecado. O termo grego para pecado aí é o termo amartia. Literalmente significa errar o alvo. O alvo é Cristo. Mas quando nós erramos o alvo, nós saímos daquilo que Cristo estabeleceu como princípio. E aí eu lembro de uma história, quando a gente está lendo o Peregrino, o cristão, ele vai andando pelo caminho. O Peregrino, John Bunyan, conta a história de um homem chamado cristão. E ele carrega um fardo nas costas. E ele está percorrendo esse fardo. E com muita dificuldade ele encontra um homem com aparência de piedade. Sabe como era o nome desse homem?
sábio segundo os seus próprios olhos. E segundo os seus próprios olhos, ele diz: ei, por que você está carregando esse fardo? A sua vida pode ser muito mais leve se você tirar esse fardo das suas costas. E ele fez: não, porque teve um homem que me encontrou pelo caminho e ele pediu que eu levasse esse fardo até o meu destino. Aí ele já cruzou os braços assim, mas não foi um tal de evangelista não, né? E ele falou: foi evangelista que pediu. Ele falou: homem, evangelista quer dificultar a tua vida. Olha o caminho difícil que tu vai ter que fazer. Vamos fazer o seguinte: você não quer tirar o fardo? Quero não. Mas eu vou dar para você, ó, um caminho aqui que você vai pegar 2 à esquerda, 2 à direita, virou ali, você vai chegar no seu destino. Esse caminho é muito bom, ó, é só ladeira descendo, você vai tranquilo até chegar lá. O que foi que Cristão fez? Ele não ouviu a voz de evangelista. Ele ouviu quem? Sábio segundo os seus próprios olhos. E ele seguiu por esse caminho. Resultado, Cristão, ele quase morreu. Porque ele ouviu alguém que tirou ele do caminho. Se nós olharmos para o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando de uma realidade. No Éden, nós temos intimidade com o Senhor. Na viração do dia, Deus vinha ver face a face os seus filhos. Mas ele deu uma ordem: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que Adão e Eva fizeram? Comeram. O pecado é a transgressão da lei. A gente errou o alvo. O alvo era esse: não pode. E o que foi que o ser humano fez? Mas eu acho que dá. A serpente falou aqui, se ela falou, tá falado, né? Vamos embora, dar uma mordidinha que não vai dar em nada. Desde aquele momento, querido, nós entregamos o controle do mundo, que era para nós fazermos como o Senhor ordenou, nas mãos do inimigo das nossas almas. E passamos por todo o sofrimento que estamos passando até aqui. Mas não nós, porque fomos alcançados pelo Senhor e moraremos eternamente com Ele. Mas a nossa realidade, nós éramos escravos do pecado. Todos nós pecamos e todos nós precisamos da glória de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Nenhum de nós, em Cristo, é inocente. Todos nós fomos condenados. Todos nós antes éramos escravos do pecado. Nós estávamos sem direito nenhum. Nós não tínhamos controle sobre as nossas decisões. Nós estávamos inclinados para aquilo que era mal. Sem Cristo, sem a obra do Senhor, o ser humano, a humanidade era escrava do pecado. E como escravo do pecado, elas tinham comportamentos que não procediam do Senhor. Se você voltar aí no versículo 19, 6:19, o apóstolo Paulo vai dizer assim: fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Antes, nós oferecemos os nossos membros para a imundície, para a maldade, porque o nosso coração estava inclinado para aquilo que era mal. Como escravos do pecado, nós não tínhamos liberdade. E se nós não tínhamos liberdade, nós estávamos presos a uma condenação eterna. Não havia outro caminho, não havia outra opção a não ser Cristo vir e mudar a nossa história. Deus é justo, queridos, e como erramos, teremos que pagar pelos atos que fizemos. Mas Ele é gracioso, que enviou o que Ele tinha de melhor por mim e por você. João 3:23 vai dizer que a serpente no deserto, ela foi levantada no madeiro. Também foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado. No deserto, quem olhava para a serpente alcançava cura. Em Cristo, nós que fomos remidos e lavados pelo seu sangue, alcancemos novamente a paz com Deus. Mas antes disso, nós éramos escravos do pecado. Em segundo lugar, Paulo também vai dizer na parte B do versículo, vocês não só eram escravos do pecado, não. Ele vai dizer assim, ó, vocês também estavam livres em relação à justiça. O termo que Paulo usa aí para justiça é de kanossué. Esse termo ele é muito interessante, porque Paulo não está falando de justiça na nossa concepção de justiça. Ele está falando sobre um princípio.
Algo que é justo para esse texto é algo que é agradável a Deus. Eles estavam escravizados pelo pecado. Nós estávamos escravizados pelo pecado, a tal ponto de não conseguirmos fazer nada que agrade a Deus. A situação que Paulo vai falar desses irmãos aqui é de uma situação de profunda liberdade no sentido ruim, né? Eles não conseguiam fazer o bem. Eles não conseguiam proceder com justiça. O que é que nós vemos no mundo hoje? Quem trabalha no meio secular, o que é que você tem? Pessoas querendo passar uma por cima das outras. Você trabalha num lugar, a Dona Esmeralda é dona de uma loja, ela tem 3 funcionários lá dentro. Aí uma chega para ela e fala: ó, Esmeralda, tu não sabe. Jaqueline, a crente, Jaqueline, que tá com ela lá, fez isso. Se eu fosse a senhora, anotava aí. Graças a Deus, Dona Esmeralda é uma pessoa de Deus. Ela vai dizer: Jaqueline, senta aqui, você senta aqui. Diga pra ela agora o que você me disse. Que é isso que a gente tem que fazer. Como cristão, não tem que fazer esse negócio de ouvir fofoquinha. Coisa não, vamos falar com a verdade. Mas se Dona Esmeralda não proceder de Jesus, o que é que ela vai dizer? Olha, filha da mãe, olha, me roubando. Não viu, nem averigou se é verdade. Nem parou para dizer assim: será que realmente a Jaqueline ia fazer isso? Mas porque a outra inflamou o coração, o que é que Dona Esmeralda já fez? Não, eu vou ficar de olho. Jaqueline podia derramar um copo com água. Pronto, acabou com as minhas coisas aqui. Porque gerou no coração dela como se Jaqueline estivesse fazendo tudo errado. Você está no ambiente de trabalho, como eu já estive, da pessoa estar com você e abraçar e dizer assim: você é meu amigo. E por trás ela chegar nas supervisora e dizer: olha, não dá nem aula ali, viu? Olha, ali é ruim. Bote eu no lugar dele, bote eu que dá certo, viu? Eu não vou dizer nada, mas o grupo de mães aí mandou mensagem para mim, pedindo para que eu dê aula na sua turma, viu? E isso aconteceu comigo. Eu mudei a turma passou por mim, e um grupo de mães mesmo entrou em contato aí para que eu continuasse com a turma. Mas isso não era o certo a fazer. Se eu continuasse com a turma, o meu colega que estava dando aula lá ia perder o emprego, porque eu ia pegar as turmas dele. Precisava disso? Não. Eu estava, antes de assumir no concurso de Palmeiras, eu fui pro COC lá em Arapiraca, né? E aí eles me ligaram: ó, a gente precisa de você aqui para dar só um mês de aula. Quando eu saí de casa, eu disse: aí, Nelson, meu bem, eles vão fazer o convite. Porque assim, eu sei como eu trabalho, e o COC gosta muito dessas aventuras, né? Então assim, eu disse: pronto, eles vão fazer um convite, pode ter certeza. E Nath, será, meu bem, tu acha que vai? Eu disse: ó, vai fazer. E aí eu só dei 2 aulas, era para dar um mês, eu acabei só dando 2 aulas porque teve 2 feriados no meio e aí eu não fui. Quando terminou a segunda aula, que eu arrumei minhas coisinhas, vou-me embora, sou Jesus, muito obrigado, vou voltando, a coordenadora me chama no canto e fez: ó, a gente tá com uma proposta para você ficar aqui. Então eu quero que você fique aqui com a gente até o final do ano. Agora eu preciso que você me garanta que você vai ficar comigo até o final do ano. Isso foi em março. Em 3 meses eu ia assumir no outro concurso que eu passei, né? Então eu não tinha como estar o ano todo. Segundo lugar, o rapaz que eu fui assumir minhas aulas é um amigo meu. E é um amigo meu da época que eu morava em Arapiraca. Então assim, tem um tempinho que a gente se conhece, tudo assim. Nós já temos um laço de um na casa do outro, mas eu tinha muita consideração por ele. Eu estava para assumir o segundo concurso. Ele não era concursado. Ou seja, dependia do colégio que ele estava trabalhando. Como cristão, queridos, qual deveria ser o meu posicionamento? Tô nem aí, eu quero dinheiro. Vou trabalhar aqui lá e depois eu largo, tô nem aí e vamos embora. É isso que a gente tem que fazer? Não. Porque como cristão nós não podemos faltar com a verdade e com compaixão. Ele precisava daquele emprego. Se eu tivesse ficado, o que é que tinha acontecido? Ele ia arrumar outro emprego? Ia. Mas meus irmãos, o colégio particular lá em Arapiraca, o COC paga muito bem mesmo, assim. Para pensar assim, comparar com o Palmeiras é 2 vezes, quase 3 vezes mais. Então assim, financeiramente é muito, muito bom. Mas os nossos olhos não precisam estar voltados para isso. Os nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que Deus quer. Mas sem Deus, o que é que nós faríamos? Tô nem aí para você, meu amigo. Quem vai sou eu. Porque nós éramos escravos do pecado. No nosso coração não havia espaço para a bondade. No nosso coração havia espaço para eu quero, eu posso, eu consigo, como diria Renato Cariano naquele videozinho que ele fez aí, né? Quem viu, viu. Mas, meus irmãos, nós não podemos proceder mais assim, mas antes nós procedíamos dessa maneira. Eu lembro que eu era pequeno, e mamãe que está ali, do lado da minha esposa, tá? Que jeito que não conhece minha mãe é aquela moça ali, viu? Os instantes do dia, minha mãe, minha esposa do lado.
Minha mãe, ela é assim, uma pedagoga desde sempre. Ela formou em pedagogia recente, acho que tem uns 5 anos, minha mãe. Mas ela, desde pequena, é uma pedagoga recente. Eu gostei. Essa não dói não, graças a Deus. E eu lembro que eu era criança, o meu avô me deu R$2. E com R$2, naquela época era muito dinheiro, né? Eu tinha acho que uns 6 anos, mais ou menos. E aí eu fui no mercado, comprei 20 pelota pop, que era 10 centavos cada um. E eu gostava muito da maçã verde, né? A verdinha de maçã verde, a de morango eu comia, mas assim... era sofrida, aquela de cereja eu não gostava. Mas de maçã verde muito boa. Aí eu saí com uma florzinha. E aí eu cheguei em casa, 6 anos, crescendo num lar cristão, com o vovô comendo meu juízo. Mas eu cheguei em casa com as 20 pelotinhas na florzinha. E aí minha irmã Jamile, que é a minha irmã do meio, a Sara não existia ainda, ela chegou pra mim e falou: Ninho, me dá um pirulito. Ela tinha 2 anos, né? E eu, um bom irmão, como era, virei pra ela e fiz: não! Fiz isso. Eu não me orgulho disso, mas fiz. Virei pra ela e disse assim: o dinheiro é meu, eu vou chupar as 20 pelotas. Minha mãe, uma pedagoga de Jesus, chegou em mim e fez: meu filho, olha a sua mão, você tem 20. A sua irmã não tem nenhuma. Tire um e dê pra ela. Virei pra minha mãe, educado, que a minha mãe não podia dizer como eu disse com ela, né? Falei: mãe, o voinho me deu dinheiro, que eu ainda queria a chapa. O dia estava nascendo de leite ainda, não, eu queria ainda. Essa mãe, o voinho me deu dinheiro, então o dinheiro é meu, eu vou chupar as 20 pelotas sozinho. Mãe fez, e meu filho, tá certo. Catou as 20 da minha mão aqui, tomou e eu fiquei, oxi. Botou as 20 na mão da minha irmã e ela fez assim: você só vai chupar agora se ela der. Revoltei em casa. Mãe, sempre conto verdade, tá? Depois ela me disse: você fica contando essas histórias, mas tudo é verdade, né? Nunca me diram. Mas aí, quando ela chegou e fez isso, o que é que o meu coração, uma criança de 6 anos, não, meu amigo, o dinheiro é meu. Se o dinheiro é meu, quem vai comer sou eu. Pronto, foi remédio. Desse dia em diante, não tinha nada que eu comprasse, que eu não chegasse assim e dissesse a ela ou a outra, né? Tu quer? Com a Sara não pode dizer muito não, senão a Sara quer demais até. Mas com a Jamila eu dizia assim: tu quer? Aí ela fazia: ô Ninho, eu quero. Aí ela pegava, comia, tá tudo certo. Tanto que quando a gente cresceu, a mãe trabalhava e eu que ficava em casa com elas. Quem comprava o lanche da tarde delas duas era sempre eu. Então eu já trabalhava, meu dinheirinho lá... comprava para as duas comer. E a Sarinha queria exigir muitas vezes: ô Nil, traga um leite condensado. As mulheres já estão comprando lanche pra tudo. Já quer exigir o que tu quer, né? Mas assim, isso foi muito, muito sério no meu coração. Olha, eu tinha 6 anos. Eu não tinha 30, 20 com maldade. Eu tinha 6 anos. Mas no meu coração já batia o quê? É meu. O que importa pra mim. Antes, sem Cristo, nós éramos escravos do pecado. E sendo escravos do pecado, não havia espaço no nosso coração para o bem. Mas Paulo também continua: vocês eram escravos, não eram aprovados por Deus. Mas ele vai dizer no 21, na parte A: naquele tempo, que frutos que vocês escolhiam? E ele vai dizer: somente as coisas que agora vocês se envergonham. Nós não devemos, como cristão, olhar para trás e justificar o que fizemos de errado. Nós devemos olhar para trás e sentir vergonha. Nós colhemos frutos de vergonha. Eu conto essas histórias da manhã, assim, elas têm um teu engraçado, porque eu conto engraçado, mas tudo isso é verdade. E no meu coração o que eu sinto é vergonha, porque eu estava sendo ensinado de um jeito e eu estava fazendo totalmente o contrário. Eu lembro que quando elas assim, entrou na quadra, a última pista que eu levei, né, que hoje, depois disso aí eu resolvi. Mas eu estava jogando na quadra e eu lembro dela entrar na quadra chorando. Aquela cena me doeu assim, me cortou o coração. Eu sabia que eu ia apanhar. Quando ela entrou chorando, eu disse: fiz alguma coisa errada, eu vou apanhar. Na mente já foi rápida. Mas o que me marcou não foi a pizza. A pizza doeu bastante. Até porque eu tenho que sofrer um pouco, senão ela não parar de bater, né? Mãe, ai meu Deus, tá tudo certo. Mas não podia dar esse processo. Mas o que me marcou naquele dia foi ver ela chorando. E eu me propus no meu coração, eu disse: Senhor, nunca mais ela vai ter que chorar por minha causa. E daquele dia adiante, pelo menos até hoje, né, mãe? Tô invicto aí nessa linha aí, né? E espero morrer invicto nessa linha aí também, porque fui alcançado por Jesus. E sendo alcançado por Jesus, não há espaço para um outro comportamento, a não ser aquele que procede de Deus. Mas sem Jesus, os nossos frutos, eles só produziam vergonha. Quantas decisões, meus amados, nós não tomamos anteriormente, sem o discernimento do Senhor, que se nós pararmos para pensar, nos gerarão vergonha. Eu estava no 7º ano nessa época, e aí uma professora que é muito amiga nossa, muito amiga da minha mãe, inclusive, a Letícia, eu gosto dela demais, até hoje ela me trata como um filho.
ela dava aula de espanhol, e aí ela começou a dar aula, e eu assim, muito tranquilo, né? Virei pra ela e fiz: professora, para de dar aula que eu sei mais que você. Eu disse a ela, na sala, e era onde eu fui ousado, que ela era amiga da minha mãe, né? Então, ou seja, a gente se encontrava sempre. Não foi ela que disse a minha mãe, ela não falou nada. Ela ficou muito triste. Mas outra professora chegou na minha mãe e fez: ó, Emília, fica sabendo, não deixou nem eu dizer, né? Que eu ia dizer que eu já sabia a peça que eu tinha em casa, então eu já ia dizer. Mas ela chegou e disse: Emília, teu filho tratou Letícia mal. Aí a mãe olhou: oxe, como assim Letícia? É uma pessoa dócil, doce de lidar. Como é que Júnior tratou ela mal? E me chamou, ela fez: o que foi que houve? Aí eu contei que eu não ia mentir, né? Fiz errado, fiz, tinha que saber. E aí quando ela fez, ela virou pra mim e fez: meu filho, tá certo. Aí eu escapei, ó. Não falou nada não, mas ela dava um gato, né? Ela fez: mas você não foi corajoso pra destratar ela na frente de todo mundo? Fui. Aí ela fez: você também vai ser corajoso pra amanhã, na frente de todo mundo, pedir desculpa a ela na sala. Não, mas ela não tem aula amanhã não, não se preocupe não, que se ela estiver no colégio eu levo ela lá. Ela era coordenadora de disciplina, então sabia de tudo que acontecia lá no colégio. E aí ela levou a professora lá, e ela disse, a minha mãe chamou: senta aí, Letícia, ó, ele quer dizer um negócio pra você. Eu levantei, fui lá na frente e pedi perdão a ela. Disse: professora, eu não agi como eu deveria. Eu devia ter respeitado a senhora. Primeiro, porque a senhora nunca me fez mal. Segundo, porque a minha função como aluna é respeitar, independente do que aconteça. Ela chorou, me deu um abraço, um beijo, saiu, não precisava disso, Emília, não sei o quê. Mas quando eu olho para esses comportamentos, eu sinto vergonha. Eu não cresci, meu irmão, sem conhecer a Cristo. Eu cresci num lar cristão. Eu cresci aos pés de Jerônimo, um servo de Deus. Mas o meu coração não conhecia Cristo de verdade. O meu coração conhecia um Cristo distante. E por isso que as minhas obras, muitas vezes, foram obras malignas mesmo. A dona Emília ali foi assim, instrumento de Deus para que muita coisa mudasse. Dona Inai também foi instrumento de Deus para que muita coisa mudasse. Mas para além delas, o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração foi que fez a transformação de vida. Eu estava caminhando a passos largos para ser um maloqueiro, meus irmãos. Eu estava caminhando a passos largos para não valer para nada. Mas Jesus usou a dona Emília ali para me dar uns puxãozinhos de orelha e me colocar de volta no caminho. Mas sem Cristo, as nossas obras, elas conduzem sempre à vergonha. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos pessoas que não produziam obras boas. Nós olhamos para trás daquilo que fizemos e sentimos vergonha, porque são frutos ruins. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer: as obras que vocês fizeram, elas conduziriam vocês para a morte. Olha o que ele vai dizer no final do 21. Ele vai dizer: porque o fim delas é a morte. Ele não está falando de uma morte física. Ele está falando de uma morte que começa na morte física, mas ela termina numa morte espiritual. É a separação completa de Deus. Em vez de vida eterna, sem Cristo, nós teremos morte eterna. Mas, queridos, essa não é a nossa realidade. Paulo fala que antes nós éramos assim, mas hoje aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro não podem mais viver dessa maneira. Porque se Cristo nos alcançou, nós verdadeiramente somos livres. Abra sua Bíblia em João 8. Nós vamos ler esse texto. Diego, se puder colocar ele aí. João 8, do 31 ao 36. O irmão Damião também leu ele aqui hoje de manhã. E a gente vai dar só continuidade, porque ele só leu 2, eu vou ler 7, meu irmão. Mas vou ler mais um pouquinho com o irmão. João 8, do 31 até o 36. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são o quê? Verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só que eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, Jesus, e jamais fomos escravos de ninguém. Olha, do pecado a vida toda, mas não queriam não abrir os olhos para isso, tá? Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Versículo 36, que é o ponto focal da transformação. Se pois o filho vos libertar,
vocês serão verdadeiramente livres. A palavra da verdade entrou nos nossos corações. Nós somos transformados. Nós éramos escravos do pecado, mas o Filho nos transformou. E nós somos verdadeiramente livres. O apóstolo Paulo vai fazer um contraponto. Nós éramos escravos do pecado. Nós não produzíamos obras boas. Os nossos frutos eram para vergonha. E nós íamos morrer eternamente. Mas agora, quando o Filho nos libertou, nós somos chamados para uma nova vida. Romanos 3, versículo 24 ao 26. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ele vai dizer, olha, vou ler do 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A humanidade pecou e ela precisava da glória de Deus, mas o Senhor gratuitamente enviou o seu Filho para mudar a história. Colossenses 1, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados pelo Senhor e agora nós temos uma nova realidade. Mas querido, nós não podemos viver uma nova realidade de boca. Muitas vezes nós achamos que levantar a mão é suficiente para ser salvo. Isso é apenas o começo. Em nossas vidas precisam ser manifestadas características. E aí Paulo vai falar justamente sobre isso no versículo 22. Ele vai apontar 4 realidades da vida cristã. E a primeira delas era que nós éramos aí livres do pecado. 6:22a. Agora, porém, libertados do pecado. Nós somos livres do pecado. E livres do pecado, o que Paulo está falando aí é literalmente um resgate. Nós éramos escravos. E como escravos nós não tínhamos poder sobre as nossas decisões. Mas Cristo nos resgatou. Ele nos tomou para si. Ele mudou a história. E agora nós não somos mais dependentes do pecado. Nós não vamos viver uma vida em pecado, porque o Pai transformou a nossa história. Se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Romanos 6,14, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 8,1, nós lemos aqui hoje de manhã. Agora, pois, já não existe mais condenação sobre nós. Mas o porquê a gente nunca pergunta, né? Não existe. Por quê? Qual é o motivo? E o apóstolo Paulo vai responder isso no Romanos 8, no versículo 2. E ele vai dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. A obra de Jesus, ela foi perfeita. Nós lemos Hebreus aqui hoje de manhã. Ele só precisou morrer uma vez. Se nós não temos vivido essa realidade, o problema não está em Cristo, está em nós. Será que verdadeiramente já fomos alcançados pelo Senhor? O pecado não tem mais domínio. Isso quer dizer que nós não somos agora meninos assim, eu não tinha o que fazer, eu errei porque tinha que errar. Nós temos agora poder de decidir. Tito, abra sua Bíblia em Tito 2, vamos ler só mais um texto. Tito 2, depois de 1 Timóteo, depois de 2 Timóteo, antes de Filemon, está Tito lá. Tito 2,11, eu gosto muito desse texto, ele é muito precioso. E ele vai dizer, porque a graça de Deus, ela se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Uma coisa boa, fomos salvos. Mas ele disse que essa mesma graça, no versículo 12, nos
educa. E a graça que educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que é dedicado à prática de boas obras. A realidade foi transformada. Nós que éramos escravos do pecado, agora somos libertos do pecado. Porque se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. A graça de Deus atua nas nossas vidas. Nós temos agora a possibilidade de dizer não ao pecado. A graça nos educa para renegar, jogar fora a impiedade e as paixões mundanas. Nós precisamos viver de forma sensata, justa e piedosa. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não temos agora mais o controle dele nas nossas vidas. Nós temos a possibilidade de escolher. O interessante é que o texto de Tito termina com Paulo dizendo assim: é um povo exclusivamente dele. Mas esse povo, ele é chamado para quê? Para a prática de boas obras. E a segunda característica que Paulo vai nos falar desse texto é que, libertos do pecado, no 22, nós fomos transformados em servos de Deus. E ele usa o mesmo termo, doulos. Nós deixamos de ser escravos do pecado, mas agora nós servimos de maneira intensa ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E se nós servirmos, olha o paralelo, nós não produzimos nada para o bem. Agora nós somos chamados para a prática de boas obras. Olha que coisa interessante. Terça-feira nós conversávamos aqui e Onésimo, o anjo, desceu do céu, olhou para ele e fez: as tuas orações e as tuas boas ações, esmolas, foram ouvidas pelo Senhor. Elas chegaram ao trono da graça. Nós precisamos compreender que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas nós fazemos porque somos salvos. A realidade do Evangelho, nós somos destinados à prática de boas obras. Antes, nós não produzimos nada que era bom. Em Cristo, nós produzimos sim coisas boas. Por quê? Porque nós somos os melhores? Não, porque o nosso DNA foi transformado. Em Cristo nós temos nova vida. Perceba, o texto não diz assim: nós fomos decididos a ser servos do Senhor. Nós fomos transformados. A nossa realidade não era essa, mas em Cristo nós somos transformados no seu povo. Em terceiro lugar, o apóstolo vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: olha, antes os seus frutos eram de vergonha, mas agora o que é que ele vai dizer? Os seus frutos para santificação. Quando nós vivíamos a vida do nosso jeito, nós tínhamos um destino, e esse destino nos levava cada vez mais para baixo. As obras de vergonha, elas não chegam ao Senhor, mas agora as nossas obras são para santificação. As obras não são mais para baixo, elas nos aproximam do Senhor, porque agora o nosso proceder está alinhado ao que Ele quer. Queridos, nós não podemos viver mais uma vida baseada na nossa vontade. A régua é do Senhor. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer uma verdade muito preciosa, e que nós declaramos isso de maneira frequente nos nossos corações. 2 Coríntios 5:17, texto famosíssimo aí. E assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas tudo agora se fez novo. Só que a gente não continua de ler o texto. E o versículo 18 vai dizer: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. Mas Ele não só fez isso, Ele também nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o
profundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos agora embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos transformados, mas nós temos uma missão. Ele nos comissionou o evangelho da reconciliação. Como nós vamos reconciliar se estamos igualmente perdidos? Não podemos. Nós fomos libertos. A gente já aprendeu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não tem domínio sobre nós. Somos chamados para agir da forma correta, porque fomos transformados em servos de Deus. E os frutos, os carpos, literalmente os frutos do nosso coração, precisam gerar em nós santificação. A cada dia nós precisamos buscar parecer mais com o Senhor. Querido, se você mentia, é tempo de parar de mentir. Se você tinha linguagem impura, imprópria, é tempo de mudar isso. Se você era uma pessoa de coração duro, deixa Jesus trabalhar, porque Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne em você. Se você é uma pessoa que odeia os outros, é tempo de mudar. Se você tem dificuldade de pedir perdão, é tempo de pedir perdão. Nós precisamos estar verdadeiramente comprometidos com Deus. O irmão Damião falou que passou aqui muito tempo. Ele disse assim, uns 50 anos, né? Essa hipérbole aí, pesada para isso, né? Vendo a mãe dele, esse caso foi da mãe, né? A mãe dele com uma intrigada que ela tinha de bom conselho. O irmão Damião nem nascido era uma situação dessa. 50 anos passou brigada por um mal que ela tinha feito. As duas intrigadíssimas, 50 anos, duas senhoras já, intrigadas uma da outra. E eu tava lá na eclésia quando ela contou essa história pra gente também lá. Ela saiu daqui e ela foi para Bom Conselho, outra cidade, outra realidade. Irmão Damião, mas num sítio lá, que é pra chegar lá uma luta, né, irmão? O irmão foi com os meninos, até mostrou o Felipe, Tiago, as coisas lá, olha. Aqui era onde a gente brincava, as coisas boas, não foi, irmão Damião? Pronto, que bênção. Mas ela foi lá. Meus irmãos, olhe para isso humanamente. 50 anos depois, em outra cidade, a gente ir num canto para pedir perdão a uma mulher que tem 50 anos que não quer ver sua cara. Mas essa situação não estava resolvida no coração dela. E ela entendeu em Deus que para que ela partisse, ela precisava resolver essa situação. E ela foi lá, pediu perdão a mulher. Chegou, oi, imagina ela falando até, né? O lencinho aqui, chegando lá, oi, eu errei com você, me perdoe. Contando as histórias, como era o nome do homem, irmão do meu, que ela sempre contava a história. O irmão lembra do... Não, né? Depois a gente vê. Ela sempre contava uma história que ela ouviu da mãe, alguma coisa assim. Era uma resenha, essas histórias assim. Mas eu imagino elas conversando. Porque, meu amigo, a responsabilidade não é do descrente, é minha e sua. Nós precisamos dar o primeiro passo. Mas Ele que me fez mal. E você vai esperar até quando para resolver isso? Ele que me fez mal. Fizemos mal maior, nós a Cristo. Ele morreu por mim e por você sem culpa alguma. Ele se entregou por nós. Já é difícil, eu sei, é difícil, bem difícil, bem difícil. Mas é possível e é preciso. Não há espaço para o que eu acho, o que você acha. A régua é do Senhor. Precisamos viver uma vida transformada. Olhe para dentro de você agora e peça, Senhor, me mostra. Faça a oração do salmista mesmo. Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E peça para que Ele lhe mostre caminhos de correção. Está esperando Deus vir dos céus assim, dizer, oi, tá errado, mude. Busque mudança. Busque intimidade. Busque conhecê-lo mais. Ei, antes nós éramos escravos de pecado, agora nós somos livres. E sendo livres do pecado, nós somos transformados em servos de Deus. E os frutos que nós procedemos é para a santificação. Por fim, queridos, antes nós íamos morrer, mas agora não. Agora nós estamos caminhando na parte D do versículo 22. O apóstolo Paulo vai dizer: e agora o fim de vocês é a vida eterna.
O termo grego usado para vida é zoé. Não sei se vocês se ligaram aí em alguma coisa, tá? Mas o termo grego é zoé. Eu não quis colocar zoé porque, assim, é acentuado. Menino é bicho ruim, eu lembro. Piadas. Se for tirar o acento, que dificulta, por mim não vou ter criatividade agora, né? Então ficou zoé, a minha pequena. Ela deve estar ali muito concentrada na minha mãe e na minha esposa, certeza. Mas literalmente é a vida de Deus. Zoé, ela não é a bios que a gente estuda na escola. A bios é a vida comum, é a vida criação. Mas a zoé, só Deus pode dar. Essa vida não é a vida que nós estamos vivendo aqui, ó, lindo, que coisa, muito bom ver vocês arrumadinhos, ó, coisa bonitas. A melhor roupa que a gente vai ser pra igreja, né? Isso, eu tô com uma roupa muito estilosa que a minha esposa escolheu, tirando o tênis, que ela ficou com raiva que eu vim com esse tênis. Não vou com raiva não, que ela disse, tá dando no coração, né? Mas ela disse, meu bem, tem uns tênis mais bonitos, mas é que eu tava tocando e tem que ter só lado reto. Senão eu não toco o bombalê e fica sofrido. Aí ela fica toda vez, eita, meu Deus, tá tocando, tem que ir com esses tênis mais ou menos, toda vez. Ela queria até que eu fosse com um bem bonitinho que ela tinha lá. Aí eu disse, eita, meu bem, mas hoje não dá não, tem que ir com esse. Mas olha que coisa maravilhosa isso aí. Mas essa vida só Deus pode nos dar. João 10, Jesus está falando. E ele vai dizer algo muito precioso. Ele vai dizer, olha, presta atenção. Ele está falando sobre o mau pastor e o bom pastor. E ele vai dizer que o pastor ruim aí, que seria um ladrão, ele vai dizer, olha, o ladrão, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu não. Eu sou o bom pastor. Eu vim para que você tenha vida. Mas essa vida não é uma vida xoxa, não. É uma vida abundante. Se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. E se nós somos livres do pecado, nós fomos aproximados ao Senhor. Ele é o Senhor. Nele nós... Carregou, eu acho. Não, voltou. Valeu. Aqui tem um ponto de rádio, às vezes... Oh! Eita, foi mal, seu Nelson. Tá ouvindo? Levou um susto agora. Bom, mas meus irmãos, verdadeiramente é isso. Antes, nós procedíamos de coisas que não agradavam ao Senhor. Nós éramos escravos do pecado. Nós não produzíamos obra boa alguma. Os nossos frutos, eles davam vergonha. E nós estávamos caminhando para uma morte eterna. Mas pela obra de Cristo, nós somos transformados. A nossa realidade foi mudada. A carteira de identidade deixou de ter umas coisas e passou a ter outras. Nós também deixamos de ter tudo aquilo que nos levava à morte eterna e passamos a ter aquilo que nos levará à vida eterna. Cristo dentro de nós é a esperança. No fim, o apóstolo vai escrever no versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário é aquilo que nós merecemos. O salário do pecado é a morte. E isso era o que nós merecíamos. Mas o dom gratuito de Deus foi a vida. Se nós verdadeiramente fomos transformados pelo Senhor, queridos, nós viveremos eternamente com Ele. Nós moraremos com Ele na eternidade. Nós cantaremos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós andaremos nas ruas de ouro e de cristal. Isso não vai ter valor de nada. Nós vamos ter o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores face a face. O nosso destino era a perdição eterna. Mas assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também foi. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Nosso caminho era a morte, mas nele nós temos vida.